Tricolor, muito bem. Estamos aí para mais um Papo com o Diniz. Hoje um Papo com o Diniz mais alegre, né? Depois de uma temporada ruim do Fluminense aí, com 4 derrotas, né? O Fluminense vence o Internacional no Beira-Rio por 2-1, 2 gols de Everaldo. Olha só, vejam vocês, Everaldo conseguiu, né? Fazer 2 gols numa equipe grande, né? Num jogo grande, que é um jogo de oitava de final de Copa do Brasil, o jogo lá de ida no Beira-Rio. Então vamos por partes, né? Analisar primeiro a vitória do Fluminense, uma boa vitória, né? Surpreendente até a maneira como o Fluminense atuou ontem diante do Colorado Gaúcho. O Fluminense começou pressionado pelo Inter, que já era esperado, né? O Inter foi para cima, mas a equipe colorada vive uma fase técnica muito ruim, né? Os jogadores como Alan Patrick, Wesley, Borré, jogadores de boa qualidade técnica, de boa condição, né? Não conseguem performar mais com a camisa do Internacional. Está numa fase técnica terrível. Mas o Fluminense não tem nada com isso, né? O Serna começou a aparecer no jogo, até que ele faz uma jogada, coloca a bola na trave e na volta, né? Surpreendentemente, nosso Everaldo, chuta Everaldo foi lá e fez o primeiro gol do Fluminense. Um gol com a marca de um artilheiro, né? Que um artilheiro deve fazer. Não é o caso do Everaldo, obviamente, mas naquele momento ele se colocou como centroavante, camisa 9, e empurrou a bola para o fundo do barbante. O Fluminense teve uma queda, né? Depois desse gol, sofreu aí de novo com algumas ameaças do Internacional, mas nada efetivo. Numa jogada fortuita do zagueiro Vitão, né, ele acaba dando um bom passe, né, o Internacional estava com dificuldade de entrar na área do Fluminense. Num descuido ali da defesa, num buraco, o Wesley entrou pelo meio da defesa e conseguiu chutar. O Fábio rebateu e a bola sobrou para o Carboneiro, que está numa fase boa, né, é um dos poucos ali do Internacional, o que recém chegou agora, né? Nas 3 partidas ele fez 3 gols, né? Contra o Santos, contra o Vasco e contra o Fluminense. Ele conseguiu marcar e deu esperanças para a torcida do Inter e assustou a gente, né? Porque a gente já vem traumatizado aí com as derrotas e aí a gente começou a pensar no pior. Mas logo nos lances seguintes, o Martinelli rouba uma bola sensacional, lança ali em profundidade o Serna, que estava no jogo, né, espetacular. Ele se livra do Bernabé, dá um drible humilhante no Vitor Gabriel e cruza com muita consciência. E o Everaldo executa de maneira exemplar, como o atacante deve fazer, um chutaço no ângulo sem defesa para o Rocher. O Fluminense faz 2-1 naquele momento no primeiro tempo. A gente tem uma esperança, né, que o Fluminense, enfim, vai conseguir quebrar essa sequência de derrotas. Segundo tempo, o Fluminense controlou mais o jogo, né? Teve algumas oportunidades para fazer o terceiro gol, a rigor. O Internacional quase não chegou no gol do Fluminense no segundo tempo e a partida se tornou até um pouco chata, né? O jogo foi se tornando indolente, com o Fluminense chegando às vezes e o Internacional enrolado, não conseguindo chegar no gol do Fábio. E o jogo acabou 2-1. O Fluminense consegue a vitória importante na caminhada, não devemos nos iludir. Acho que a resposta foi positiva, foi boa, foi interessante. Acho que o time precisava dessa resposta da torcida, a torcida merecia essa satisfação. Ela foi dada muito bem, mas os problemas continuam. O Everaldo continua sendo o Everaldo, o Serna continua sendo o Serna, apesar de eu gostar muito do Serna. Acho um jogador muito voluntarioso, muito interessado, jogador que tem suas limitações, mas às vezes ele tem lampejos também, é engraçado. E é um jogador imprevisível, né? O adversário não sabe muito bem o que esperar do Serna. É bom ter esses jogadores no time, né? Mas saber também a hora de lidar com ele, né? Quando vê que ele tá mal, tá caindo, tira ele, saca ele e bota outro. Mas quando ele tá bem, ele ajuda bastante. Ontem fez uma partida exemplar, assim como o Everaldo, que foi um ponto fora da curva, né? O Everaldo estava sem marcar gol há muito tempo, quase 13 jogos sem marcar, e fez o gol ontem, 2, né, na vitória do Fluminense, que vai para o Maracanã tranquilo, né, para jogar com o Internacional. Agora,
nada está definido. O Internacional, mesmo nessa fase ruim, é um time que tem que ser respeitado. O jogo de volta no Maracanã, quarta-feira que vem, o Fluminense joga pelo empate. Não se deve jogar pelo empate, mas é uma vantagem que o Fluminense adquiriu para a próxima partida. A busca de reforço continua e muitas especulações, né? O nosso presidente até agora nada, né? Não apresentou ninguém. Alguns sites dizem que o Fluminense já fechou com o Santi Moreno, jogador que joga no futebol norte-americano, jogador colombiano, rápido, joga pelas pontas, mas ele cai muito pelo meio, gosta de fazer gol, né? Então pode ser um meia, um ponta meia que ajude a gente a fazer a substituição ao Arias, né? Até porque ele é colombiano, né? Vai ser mais interessante até. Vamos ver. O Inestrosa está parado as negociações, já que o Nacional da Colômbia, ele quer o Serna, insiste no Serna, insiste também que o jogador seja liberado depois da participação do Nacional nas oitavas de final da Copa Libertadores, e até onde o Nacional for, aí depois sim, o Nacional terminando a participação, ele vem para o Fluminense. Mas vamos dizer que o Nacional chega à final da Libertadores, ele só vai poder ter o Inestrosa praticamente ano que vem. Então o Fluminense quer a liberação imediata e o valor para trazer o Inestrosa é de 50 milhões de reais. É uma quantia bastante considerável. Ainda tem as questões do Nino, né? O Nino acenou hoje com uma intenção de voltar ao Brasil, porque a família está pressionando, não está se adaptando muito bem à Rússia, apesar que ele é titular, né, no time russo, no Zenit, jogador imprescindível, claro, um grande jogador, mas se o Nino vier, realmente será uma bela contratação. O Nino é um zagueiro que sabe sair jogando, um zagueiro que tem uma excelente colocação, além de ser ídolo nosso aqui do Fluminense. Seria uma zaga Nino e Thiago Silva fenomenal para o restante da temporada. O Fluminense ainda tenta ver se contrata mais um jogador para o meio, né? E está vendo aí se de repente o Lucas Ribeiro consegue vir para o Fluminense, porque ele tem uma proposta do Qatar. O Qatar chegou com tudo. É difícil cobrir proposta do Qatar, o Fluminense está tentando negociar, mas o Lucas Ribeiro ficou um pouco mais distante do Fluminense. O caso Vitinho praticamente encerrado, não tem mais chances, porque a torcida do Fluminense não gostou da vinda, realmente também concordo, não é um jogador que possa vir para o Fluminense. Eu só insistiria mais no Inestrosa, né? Opinião minha, acho que o Inestrosa é um jogador de 23 anos, com força física, bom de bola, e pode ser um jogador que cresça, né? Tende a crescer, assim como o Arias também cresceu. Acho que o Inestrosa tem essa condição. A contratação do Santi Moreno é interessante também, mas é uma aposta. Acho que o Inestrosa seria um jogador mais firme, né? A tendência de dar certo era maior, né? E o Roger Guedes ainda não decidiu, né? O Fluminense poderia investir aí, tentar essa contratação também. Seria uma mudança de patamar. Se viesse Nino, Inestrosa e Roger Guedes, eu acreditaria que o Fluminense estaria subindo de patamar e se colocando efetivamente como favorito à Sul-Americana e até a Copa do Brasil, por que não? E melhorar no brasileiro, né? Título acho difícil, mas melhorar a colocação no Campeonato Brasileiro. E isso não anula não trazer o Lucas Ribeiro, o Santi Moreno também, mas esses três seriam fundamentais, tá? Trazer para o Fluminense. É isso, gente. Jogo com o Grêmio sábado, né? O Fluminense joga para recuperar agora também a autoestima, recuperar a pontuação contra o Grêmio, adversário que vem mal também. Ganhou do Fortaleza terça-feira, deu uma sobrevida para o Mano. Talvez, se perder para o Fluminense, o Mano seja demitido. Olha que ironia, né? O Renato, de repente, demitido do Mano. Mas se o Mano vencer também, coloca o Renato em posição ruim também. Volta a uma certa crise no Fluminense. Então, é um jogo complicado, mas o Fluminense tem condições de ganhar. O Grêmio vem patinando muito, é um time muito irregular e muito sem força, né?
acho que o Fluminense tem como vencer o Grêmio e voltar ao trilho das vitórias no Campeonato Brasileiro. E quarta-feira enfrentaremos o Inter no jogo da volta. É só ter manter o nível de concentração, jogar como jogou no Beira-Rio. O Fluminense sairá classificado do Maracanã. É isso, gente. O Fluminense realmente deu um alívio pra gente, né? A sensação é essa de alívio, mas a gente tem que ter consciência que muita coisa ainda tem que se fazer. Nossa gestão, hoje eu estou mais tranquilo, né? Vocês estão vendo, né? Eu estou meio alterado lá, porque a gente tem que desabafar. Às vezes a gente tem que desabafar, mas hoje estou mais tranquilo. Claro, o Fluminense ganhou. É o que eu falo. Não é que tudo voltou a ser flores, né? A gente não tem essa ilusão. Os problemas ainda continuam os mesmos, mas só que a gente trabalha em cima de resultados, e o resultado foi de vitória, e a gente tenta mais uma vitória sábado para a gente voltar a ter confiança, porque a equipe precisa voltar a ter confiança. O ambiente está um pouco esquisito, está um pouco conturbado. Essa relação Renato, Thiago Silva, Ganso, diretoria, gestão, também preocupa, né? Há muitos rumores, muita fofoca, muita disse-me-disse, e onde tem disse-me-disse e fofoca sempre tem o fundo de verdade. É isso aí, galera. Sábado, encontro marcado na Rádio Panorama Laranjal. Mauro Jacome estará de volta para narrar, levar as emoções. Teremos pré-jogo, teremos pós-jogo, e a gente vai estar firme e forte levando as emoções dos jogos do Fluminense e também conteúdos em relação ao Fluminense. Obrigado, galera. Deixa o like, comentem, compartilhem, que isso ajuda muita gente. Abraço.